Olá, Shiba, tudo bem? Aqui é o Diego, Diego Ortiz, do Encantia Latina. Primeiro, um abraço a todo mundo que está nos acompanhando na Rádio Noroeste e Rádio Peão, no programa de hoje aqui. E falar um pouco de como que está a situação do futebol na América Latina. A primeira grande notícia, acho que todo mundo acompanhando, a situação na América Latina em torno da questão do coronavírus. Acho que é o tema que está na alta do dia de todo mundo, no Brasil, no mundo. E obviamente que isso tem afetado bastante o futebol latino-americano também, né? Um dos grandes impactos que já tem se verificado é o adiamento dos jogos das eliminatórias que iam acontecer no final do mês. Já a Conmebol já solicitou à FIFA para poder adiar. Existe um estudo, talvez, de retomar os jogos em setembro apenas, porque muitos jogadores europeus estão em quarentena, jogadores que militam no exterior e no futebol europeu estão em quarentena, portanto não poderiam jogar nos seus respectivos seleções aqui na América Latina. Portanto, a rodada das eliminatórias vão ser adiadas. O outro impacto é justamente o fechamento de alguns, cancelamento e de alguns jogos internacionais, né? A Copa Libertadores está em estudo isso, ou pelo menos que os jogos sejam realizados a portas fechadas, ou seja, muitos jogos da Libertadores, por exemplo, vão ser realizados, mas sem torcida, como foi inclusive já o caso de Olímpia contra o time de Defensa e Justiça. Olímpia do Paraguai ganhou 2-1 do Defensa e Justiça lá no Paraguai. Foi realizado já a portas fechadas. Então, os próximos jogos, provavelmente, né, na próxima rodada aqui na semana que vem, poderiam ser jogados com é, a portões fechados. E aí, voltando já ao tema da Libertadores, que é o futebol latino que está a rodada atual, né? Uma rodada atual que teve alguns incidentes e algumas coisas interessantes. A primeira notícia além de todos os resultados, um resultado inédito de uma goleada de 8-0 por parte do River Plate, da Argentina, contra o time do Binacional, o Escuela Municipal Deportivo Binacional do Peru, que aplicou uma goleada de 8-0. Tava ganhando 1-0 no primeiro tempo, já no segundo tempo parece que abriu a porteira e fez mais 7 gols e acabou ganhando de 8-0, né? O time que, inclusive, esses times que estão no grupo do São Paulo, e o time que, inclusive, venceu na primeira rodada do São Paulo por 2-1, time do Peru, né? Na altitude, no Puno, é um time que, inclusive, por algumas informações que fui coletando, é um time muito recente no futebol profissional, ascendeu recentemente, em 2018, ascendeu na primeira divisão do Peru, e é um time que foi campeão peruano no ano passado. É um time que fica na fronteira, por isso que chama binacional, ele fica na fronteira com a Bolívia, uma região extremamente fria da América Latina, bastante alta, então é muito complicado jogar nesses lugares. Acredito que o São Paulo teve essa dificuldade, embora eu não torça para o São Paulo, mas acredito que o São Paulo teve ter tido essa dificuldade de jogar contra esse time. E bom, alguns resultados da rodada, acho que os times brasileiros tiveram um desempenho muito bom em geral. O próprio São Paulo se recuperou da derrota inicial, vencendo 3-0, é, vencendo o time da LDU do Equador em casa. O Palmeiras ganhou 3-1 do Guarani em casa também, o time que o Guarani, que todo mundo ficou conhecendo porque eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. O Flamengo venceu 3-0 o Barcelona de Guayaquil do Equador também. Esses foram os resultados positivos, mais o Santos que ganhou 1-0 do time do Delfim, que também do Equador, jogando em casa também. Um resultado negativo para os times brasileiros foi o jogo do Colo-Colo que venceu 1-0 o Atlético Paranaense, lá no Chile, né? E uma notícia bastante desagradável para a rodada foi a pancadaria que aconteceu no jogo de ontem no Grenal, o clássico entre Grêmio e Internacional, que aconteceu, é um jogo inédito também, ter um clássico como esse na fase de grupos, a Libertadores, e que se previa que seja um jogo muito interessante. As próprias diretorias estavam fazendo a confraternização antes do jogo, e já no final do jogo, o jogo estava 0-0 apenas. Já durante o jogo, algumas faíscas já tinham saído e rolou a pancadaria. Um jogo que acabou 0-0 com 4 expulsos para cada lado, ou seja, 8 expulsões. E, lamentavelmente, um espetáculo tão bonito, essa repercussão toda, né? Então, mais ou menos esse é o panorama. Muito obrigado, Giba, aí pelo convite, pela primeira participação. Esperamos que as próximas notícias, sobretudo em torno da questão do coronavírus, para ver como vai ficar o futebol latino-americano.